nome da primeira igreja, queremos receber todos vocês com uma palavra amiga, significativa, e a melhor palavra será a sua para quem está ao seu lado. Convido você para ficar de pé e abraçar o maior número possível de pessoas, porque você vai dar boas-vindas em nome de nossa igreja para o povo que está aqui agora. Faça isso, procure alguém. Que bom, pode se assentar. Queremos receber também os internautas. Obrigado pela escolha, especial escolha. Nos sentimos muito bem em ter todos vocês conosco. Desejamos que vocês tenham aí onde vocês estão, membros ou não da nossa igreja, convidados ou não, que vocês todos tenham uma excelente noite com Deus, com Jesus e conosco aqui, a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Sintam-se, portanto, muito bem-vindos em nome da nossa igreja. Quero convidar a todos vocês mais uma vez para ficarmos em pé e nós vamos cantar o cântico oficial desta série de conferências. Muitos elogiaram o hino, mas eu tenho que dizer para os irmãos, se o pastor me permite, uma verdade aqui. Aliás, eu não preciso pedir para ele para dizer a verdade, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que esse hino não era para ser o hino da nossa conferência missionária. O pastor, quando pensou no tema e pensou em um hino especial, em uma música especial, pensou em outra e não nessa, mas quando ele foi me mandar pelo WhatsApp a música, ele me mandou a música errada. E porque fala sobre o amor de Deus também, tema da nossa série de conferências, achei que fosse esse. Pois bem, preparei tudo, fizemos os arranjos, os metais, hoje não temos todos, mas fizemos o arranjo todo. Aí o pastor descobriu que não era esse hino, e eu descobri também que não era esse hino, mas como Deus é bom e misericordioso, Ele conserta tudo que a gente faz de errado. Ele fez isso e é um hino especial. Vamos cantar então. Já aprendemos ontem, aprendemos também no domingo, e agora a gente canta novamente. Vamos lá. É assim. Seu amor imenso me dá a felicidade que em mim perdura, mas traz esperança ao meu coração. Paciente aguardo o regresso seu. Prosseguir sua mão, a
só que coisa bonita. Gostei de ver o Eclésia ajudando nas vozes aí. Era isso que a gente queria desde o domingo. É claro, aprendemos a melodia, mas hoje a gente já está com vocês. Quem sabe a gente canta ainda nesse culto, e aí os irmãos vão poder, do Eclésia, tenor e baixo, fazer a divisão. Podemos dizer juntos nosso tema e também a nossa divisa. Lembram-se disso? Vamos lá, o tema da nossa série de conferências da família é exatamente esse. Vamos juntos? Família, onde a vida começa e o amor... Os irmãos têm certeza disso? Tem? Agora, mais que ter certeza disso, a gente pratica isso na nossa família. Aí é que a coisa pega, não é? Hoje eu estava lembrando disso quando eu levei minhas filhas para o colégio às 6:30 da manhã. Família, onde a vida começa e o amor nunca acaba. Tem que ser assim. Também com a Renata, não sei se ela chegou, se ela está por aí, mas é na família que a gente tem que viver isso. E a nossa divisa, pequenina divisa, mas tão importante divisa. Vamos lá, todos juntos, assim diz a divisa. O amor, e é na família que a gente vai praticar esse texto bíblico. Vamos nos assentar, a Coral Eclésia vai louvar a Deus agora. Nós seremos conduzidos por eles, ou por ele, Coral Eclésia, nesse tempo de adoração. Vamos louvar. Uma parte do Coral Eclésia, talvez metade do Coral Eclésia. A gente sabe que dia de semana é um pouco mais complicado para todos, mas vamos louvar ao Senhor com vocês.
coral que não é só bom ouvir vocês, é bom ver vocês fazendo o que vocês estão fazendo. A fisionomia de vocês, o jeito de vocês respondendo à irmã Ana, nossa regente. Obrigado pelo testemunho de vocês. Claro, obrigado pela música de vocês. Mas mais que isso, obrigado pelo testemunho de vocês. Muito obrigado. Vamos ler juntos a palavra de Deus. São 2 versículos. Leremos uma estrofe de um hino. Leremos, não cantaremos. E depois leremos o 3º e último versículo. Assim diz então a palavra de Deus. Juntos, vamos lá. Foi para ele um dia feliz, quando nos deu nossa vida nova, por meio da verdade de sua palavra, e nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos de sua nova família. Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso, ele não se envergonha de chamar-nos irmãos e irmãs. Nesses dias de tantas incertezas, nossos lares a fé precisam ter. Cada um pondo em Deus a confiança, sendo assim, lá feliz nós vamos ser. Com amor, lá feliz nós vamos ser. Ainda o último texto. Deus nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora somos membros da família do próprio Deus. Amém? Por isso, irmãos, temos o Senhor como líder, como chefe da nossa família. Somos membros da mesma família. Vamos orar agora. Ontem pedimos para os filhos orarem pelos pais. E agora a gente quer pedir que um pai venha aqui orar pelos filhos. Irmão Lino pode vir à frente, por favor? Vem aqui, isso. E o irmão estará orando pelos nossos filhos, de forma que reconheçamos todos nós, pais, o quanto somos importantes na criação, em especial espiritual, dos nossos filhos. Contamos então com a sua oração. Vou convidar também o irmão Daniel Albuquerque. Vem aqui, Daniel. O irmão estará orando também 2 orações nesse mesmo sentido, orando pelos nossos filhos. E por que não pelos nossos netos também agora, né, Daniel? Faça essa oração também. Glorificamos o Teu nome, Senhor, por estarmos na Tua casa a louvar e engrandecer o Teu digno nome. Solicitamos, ó Pai, a Tua presença entre nós, que possamos senti-la nos nossos corações. Suplicamos, ó Pai, que este trabalho que a Tua igreja está desenvolvendo nesse período, que possa fortificar a nossa fé cada vez mais, melhorando a nossa vida cristã, contribuindo para o nosso crescimento cristão. Suplicamos, ó Pai, que Tu continues a estar conosco, dando-nos a Tua paz e dando-nos, ó Pai, aqueles elementos indispensáveis, a fim de que possamos crescer cada vez mais em espírito e em verdade. Suplicamos mais uma vez que Tu estejas com as pessoas enfermas, ó Pai, que a Tua mão poderosa possa atuar sobre cada um. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus, porque mais uma vez Tu nos dás a oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para aprendermos mais da Tua palavra. E nós te agradecemos já pelo que ouvimos aqui ontem e te pedimos, Senhor, que Tu possas também, assim como ontem, ter hoje uma mensagem especial para os nossos corações, trazida através do pastor que trará a mensagem. Abençoa esta igreja, ó Deus, abençoa o seu pastor. E agora, em particular, nós te pedimos por cada pai aqui presente, cada pai desta igreja, porque sabemos que, principalmente as crianças, os filhos, eles veem no pai, quer dizer, entendem a figura de Deus como a figura de um pai. E nós temos essa responsabilidade de passarmos exemplos dignos, ó Deus,
para que as crianças possam entender, na nossa figura, enxergar a figura de Deus, que possamos ser exemplos para elas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fica sempre conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que grande verdade, não é? Bom ouvir os irmãos cantando verdades tão sublimes como esta que acabaram de cantar. Muito bem. Irmãos, é chegado o momento de ouvirmos a palavra de Deus. E eu tenho grande alegria de apresentar o orador desta noite. Sendo um congresso de família, pensamos em trazer alguém cuja família tivesse peso na sua formação. E o pastor João Reinaldo Porim Júnior é esse homem. Vou pedir que ele venha aqui, ficar aqui ao meu lado. Ele nem parece que tem 45 anos. No máximo eu daria 46. 45 anos bem vividos na casa do Senhor, filho de uma família tradicionalmente batista. Acho que qualquer tapete que levantar na casa dele, aparece alguém, filho de pastor, filho de pastor, neto de pastor, tem primo pastor, os tios são pastores, sobrinho pastor, é uma pastorada. Quando vocês reúnem para churrasco, bom, deixa eu falar. E ele terminou o seminário em 1994 e foi pastorear imediatamente a Igreja Batista Parque Independência, ali em Bangu, ficou 2 anos. Depois ele foi convidado para a Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, onde ficou 9 anos e meio, e até que a Igreja do Meier o convidou, onde ele está já há 9 anos e meio, não, 10 anos na Freguesia, né? 10 anos na Freguesia e 9 e meio já na Igreja do Meier. Casado com a irmã Jeane, ele tem uma filha só, de 12 anos, chamada Letícia. Bom tê-lo conosco, pastor. Vamos orar? Senhor, aqui está o teu servo, a quem pedimos que abençoes nesta hora com a tua unção especial. Pedimos que a tua palavra seja colocada nos seus lábios e também em nossos corações. Dá-nos ouvir a tua voz, dá-nos entender a tua vontade e principalmente obedecer a ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse aqui ontem estava em greve. Graça e paz, queridos. Bom estar aqui com vocês nesta noite. Já saio daqui inspirado e abençoado só por ouvir esse maravilhoso coral, já bem conhecido, tradicional em nosso meio, mas há muito tempo que eu não os ouvia. E ouvi-los nesta noite, faço minhas as palavras do ministro Eduardo. Obrigado pela inspiração, obrigado pelo testemunho e obrigado pela música com que vocês nos abençoaram. Às vezes eu sinto que falar mais alguma coisa acaba atrapalhando. Eu espero não atrapalhar o que o Espírito Santo já fez no meu coração ao ouvi-los com essas canções tão inspiradoras. E alegria estar aqui nesta igreja tão querida, trazendo um abraço da igreja irmã, Igreja Batista do Meier, ali em nossa localidade, onde estamos servindo ao Senhor e cumprindo ali o chamado de Deus. Também é bom rever os meus queridos amigos, pastor João e irmã Peg, não é? A irmã Peg não tem tanto tempo de vida assim, mas ela me viu bem criancinha, não é, irmã Peg? Não precisem fazer as contas, mas eu me lembro da irmã Peg quando ela era líder da Sociedade de Crianças, não é? E sempre apresentado a ela como a minha líder maior, não é? No Brasil. E eu louvo a Deus pela alegria de estar aqui com os irmãos, revendo também alguns rostos amigos, queridos, da nossa história e caminhada nessa jornada de vida cristã, em meio batista, não é? De onde nós herdamos e nutrimos as nossas raízes na fé em Cristo Jesus. Que alegria poder falar sobre família, um tema que me fascina, um tema que me desafia, porque nós vivemos em um tempo em que viver e ser família tem se tornado cada vez mais difícil no mundo em que vivemos. Falar sobre família e igreja são 2 temas que me envolvem, até porque há muita semelhança entre elas duas, e também porque pensar em família e ler o Novo Testamento especialmente, nós vamos sempre e precisamos nos remontar a uma realidade em que a igreja do Novo Testamento se reunia em casa. E a maioria das cartas que foram escritas, elas tinham um contexto larário.
aquele momento em que a família reunida na sala, no cenáculo, na cozinha, sei lá onde, mas as cartas eram lidas e imediatamente aplicadas, não um contexto institucional como o que temos hoje, mas esta vida relacional, diária, pessoa a pessoa, olho no olho, braço no braço, pés nos pés, vivendo a realidade de ser igreja e família ao mesmo tempo. Para mim, um dos temas mais emblemáticos é aquele que Paulo diz quando escreve a carta aos Romanos. Ele finaliza saudando Áquila e Priscila, quando lhe saúdem a igreja que está em sua casa. Eu gosto de pensar que a igreja que está em sua casa é aquela que reflete-se e reflete aquilo que acontece aqui dominicalmente. A igreja é o que você faz em casa, e o que você faz em casa é o que você é como igreja. Não há como dissociar essas duas realidades. Por isso são temas para mim indissolúveis, inseparáveis e fascinantes ao mesmo tempo. Porque lidar com gente é para o que Deus nos chamou para viver. Deus não nos chamou essencialmente para construir prédios, Deus não nos chamou essencialmente para contar dinheiro como igreja, Deus nos chamou para cuidar de pessoas. E esse é o maior desafio. Às vezes até construir prédios, contar dinheiro, dirigir reuniões, isso até a gente consegue com alguma técnica, com alguma habilidade, com alguma experiência. Mas lidar com pessoas, nas suas muitas suscetibilidades, nas suas diversas sensibilidades e nos seus problemas de cada um, é algo que realmente se torna desafiador. Eu vim agora praticamente direto da igreja, só passei em casa para fazer um pequeno lanche de vir, mas tive a tarde cheia de atendimentos, e como é impressionante ver no trato com as pessoas, cada história é uma história, às vezes antagônica. Uma pessoa vem para dizer uma notícia boa, imediatamente depois vem uma para jogar aquele banho de peso emocional, de conflito, de aflições, e a gente vai vivendo essa balança, esta montanha-russa emocional, por estar lidando com pessoas constantemente. E parar uma semana para recarregar as baterias, para refletir sobre o desafio de viver em família, sobre o futuro e as expectativas que temos como igreja de viver a realidade de ser família neste tempo em que vivemos, é como parar no meio de um deserto e desfrutar de uma água gostosa, de uma sombra fresca, mas o deserto é caminhada. E sem dúvida alguma, amanhã, quando os irmãos terminarem estes dias, irão ter na bagagem mais alguns elementos construtivos, mais alguns elementos que irão contribuir para a sua vida em família, mas a realidade virá, a vida continua, teremos de enfrentar os nossos problemas, teremos de enfrentar as nossas decisões, teremos de enfrentar cada circunstância, e eu espero em nome de Jesus que aquilo que os irmãos têm refletido desde domingo possam ser elementos preciosos nas mãos de Deus para fazê-los construírem famílias fortes, abençoadas, de fato, como diz o tema dos irmãos, onde a vida começa e onde o amor nunca termina. Não é? Deus seja louvado por isso. Eu quero refletir com os irmãos. O pastor João me sugeriu que eu compartilhasse com vocês sobre o desafio do relacionamento entre pais e filhos. Vemos tantos conflitos em nossos dias e é bíblico. Jesus disse que no final dos tempos haveria filhos contra pais, pais contra filhos, e é uma realidade que nós estamos vivendo isso de cada vez mais próxima de nós. E nós precisamos compreender o tempo. Eu gosto muito de um autor chamado David Fisher, que escreveu o livro Pastor do Século XXI. Esse livro foi escrito no finalzinho da década de 90, eu li em 96, 97, já me preparando para tal virada do milênio. E ele disse, logo no início do seu livro, uma frase que cunhou no meu coração, quando ele diz: o pastor do próximo século precisa entender o seu tempo, senão ele não saberá o que deve fazer. A questão é que nós precisamos de fato aprender a lidar com este tempo. Eu sou pai, como disse o pastor João, de uma menina de 12 anos. Por 8 anos nós decidimos não ter filhos. Esperamos bastante, curtimos bem o nosso casamento a 2 apenas, mas houve um momento em que nós notamos um do outro, olhamos um no olho do outro e dizemos: acho que chegou o tempo agora. Talvez alguns esperem mais, outros esperem bem menos, mas o importante é que houve um momento em que no nosso coração a gente percebeu: agora é a hora. Eu me vi muito naquilo que eu aprendi com Larry Crabb, quando ele fala sobre a criação do mundo. Ele disse que a percepção que ele tem é que Deus, na Trindade, reunido em Trindade, olhou o mundo tão belo, criado de forma tão perfeita, tão fascinante, tão colorido. Sandy Patch, em uma das suas canções para criança, ele diz: Deus poderia ter feito o mundo em preto e branco e nós nem saberíamos. Já parou para pensar nisso?
Mas Deus coloriu o mundo. E eu estava vendo o coro aqui colorido, vocês com cores vibrantes. Eu falei assim, que coisa linda. Deus poderia ter feito o mundo em preto e branco, mas Ele escolheu colori-lo para que nós pudéssemos ter a alegria de contemplar a beleza da criação. E Larry Crabb diz que houve um momento em que a Trindade reunida, isso ele especulando, né? Ele viu um mundo tão belo. E quando ele faz aquela declaração, façamos, parece que Deus estava dizendo, precisamos de mais alguém nesta festa. O cenário está tão lindo, o palco está montado, está tudo tão perfeito, mas falta alguém com quem possamos nos relacionar. E então vem a declaração extasiada, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Parece-me que quando Jeane e eu tomamos essa decisão de permitir que a gravidez viesse, nós tivemos a sensação de que a vida em família estava tão boa, tão gostosa, mas que cabia mais alguém. Era hora de compartilhar a alegria, as bênçãos de família com alguém que pudesse vermos crescer, em quem pudéssemos plantar um legado, deixar uma herança, na esperança de um mundo melhor, alguém que conosco refletisse a glória de Deus. Mas 12 anos passados a gente percebe que, por mais que tenhamos ideais e por mais que nos sintamos muito realizados com a Letícia, a gente reconhece que é um desafio enorme. E eu sei que há pais que, de uma forma bastante questionável, tomam decisões estranhas como esta, não vou colocar filhos no mundo, porque filhos do mundo é um imenso perigo. Não foi para isso que Deus nos colocou como família. Deus determinou e deixou muito claramente em Gênesis, quando criou o homem e a mulher, e disse, multipliquem-se, encham a terra. Eu estou fazendo uma certa economia ecológica, né? Porque um só já não é tanto encher a terra. Mas nós entendemos que faltava algo entre nós. E nós precisamos compreender e resgatar o sentido de que filhos não existem para ocupar um espaço apenas. Filhos não existem para ser mais um item na nossa declaração de imposto de renda como dependente. Filhos não se trata apenas de uma obrigação familiar, mas sim de um privilégio, de multiplicar a glória de Deus, de aumentar e ampliar a possibilidade de Deus tornar-se conhecido. Eu gosto de pensar que cada vez que uma criança vem ao mundo, parece que renova-se da parte de Deus a esperança de que o mundo conheça a graça redentora do Criador. Não fosse assim, Deus já teria determinado de maneira efetiva e definitiva a esterilidade. Mas enquanto houver no mundo mães, gestantes, crianças nascendo, renova em meu coração a esperança de que até que Cristo volte, nossos filhos hão de transformar e colocar no mundo a esperança da redenção por meio de Jesus. E os seus filhos? Vão bem? Essa é a pergunta que eu queria compartilhar. Eu trouxe uns slides para compartilhar com você. Esta é a pergunta que eu queria fazer hoje, uma vez que vivemos de fato em tempos em que viver é extremamente perigoso. E alguns vão dizer que ter filhos é perigos em dobro. O fato é que pela palavra de Deus nós podemos descobrir princípios e resgatar valores que nos ajudem a responder a esta pergunta. Seus filhos vão bem? Talvez seja uma pergunta que vale a pena guardá-la na sua mente ao longo de todo este tempo que vamos compartilhar aqui. Eu lembro-me da história, por exemplo, da sunamita, quando Eliseu teve a tarefa de ressuscitar o seu filho, morto subitamente. E ela, em desespero, foi até ele, foi abordada por Geazi, que transmitiu a ela a pergunta que Eliseu havia feito: vai bem a tua casa? Vai bem teu filho? Esta pergunta precisa ecoar entre nós. Esta pergunta retroalimentadora em que nós devemos todos os dias: como estão nossos filhos? Como eles vão? Para onde vão? O que eles estão fazendo? Não sei se o vídeo está incorporado, se é possível. Você fez algum teste aí antes? Não? Dá uma olhadinha no próximo slide, se for possível, dá um play aí. Vamos ver tem áudio nele, tá? Tem som. Queria que você assistisse esse pequeno vídeo.
ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกอย่าทีเดียวเราลูกผู้ชายนะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้โหฉันเห็นแกไปมั่วสุมดนตรีอะนั่นละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทยประกันชีวิต É uma campanha de seguro de vida, mas essas frases finais deste pai que estava tentando correr para alcançar o tempo perdido e encontrar o filho rebelde que saiu de casa por não ter nele o apoio, o amor, o carinho que ele esperava. As frases ditas em pensamento, eu queria ter dito para ele o quanto eu amava, eu queria ter tido mais tempo, eu queria apoiá-lo, eu queria abraçá-lo só mais uma vez. Nossos filhos vão bem se nós soubermos dar a eles o que eles precisam enquanto temos tempo. Domingo agora, no Dia das Mães, estava refletindo com a igreja pela manhã, me lembrando de como era bom pegar a Letícia no colo. Hoje ela não cabe mais. Com 12 anos já está quase do tamanho da mãe. E daqui a pouco nem mais o abraço, o beijinho ela vai aceitar tanto. Porque o tempo passa. E eu preciso então aproveitar o momento em que ela ainda me pede para arrumar a cama dela, para pegar um copo d'água, para pegar o todinho de mãe antes de sair para a escola, de descer com ela para pegar a condução, porque subir ela já quer subir sozinha quando chega da escola. Enquanto a gente tem tempo, a gente precisa lidar com os nossos filhos, aproveitando bem as oportunidades para cultivar relacionamento, para lançar sementes no coraçãozinho deles, para que a gente no futuro colha frutos de bênçãos, frutos que reflitam a glória de Deus no meio da casa, antes que seja tarde demais. Nesta tragédia, ilustrada por um comercial de seguro de vida, fica bem claro e ilustrado o quanto o tempo é precioso e quanto não voltamos mais. O dia de hoje já foi. Já estamos agora na expectativa de um novo dia amanhã. E assim os nossos filhos vão crescendo, vai passando o tempo e a gente não sabe mais o que fazer quando o tempo está perdido. O que está acontecendo com os nossos filhos no tempo de hoje? Eu gostaria de refletir com vocês algumas coisas práticas daquilo que nós como pais, ou até mesmo avós, e esta palavra creio que se aplique também àqueles que hoje aqui estão como responsáveis, não necessariamente genitores, mas responsáveis, avós, tios que criam crianças, adolescentes, jovens, que precisam rever alguns conceitos, rever algumas prioridades, para ajustarem seus relacionamentos, de tal maneira que a resposta a esta pergunta seja uma resposta positiva e agradecida. Qual seria a resposta mais verdadeira possível? Vão bem, obrigado. Positiva e grata. A sociedade em que vivemos, pode avançar aí por favor? A sociedade em que vivemos tem gerado novos indivíduos com novas experiências. Antigamente a gente tinha alguns medos, hoje os medos são um pouco diferentes. Quando éramos crianças, e as crianças hoje não têm mais esse medo, podem ter certeza. Medo de escuro, medo de trovão, medo de ficarem sozinhas. Na verdade, hoje as crianças até preferem ficar sozinhas porque têm mais tempo em computador e celulares. Não é? Ou seja, nós precisamos perceber que a sociedade de hoje tem gerado outros tipos de instabilidades em nossos filhos, diferentemente daqueles antigos.
As nossas crianças, para algumas coisas, estão muito mais corajosas do que antigamente. As crianças hoje estão muito mais ousadas do que antigamente. Nossos adolescentes estão muito mais, vou abrir aspas e fechar aspas, abusados do que antigamente em relação aos seus limites e riscos que correm. E o perigo que a gente vive é que a geração após geração isso tende a aumentar e severizar-se. Agora, os temores de hoje passam por questões que provavelmente antigamente não se passavam. Nossos filhos hoje têm muito mais medo de que seus pais se divorciem do que no tempo passado, porque é uma realidade muito mais presente. Os filhos vivem uma estabilidade porque hoje os relacionamentos são muito mais vulneráveis. Lidar com pais separados hoje é uma coisa comum nas escolas, do ensino fundamental e ensino médio. Mas quando a criança está em formação, se seus pais ainda estão juntos, e é difícil essa expressão, né? Se ainda estão juntos, eu não sei, pastor João, mas às vezes eu fico até com medo de perguntar para pessoas que eu não vejo há muito tempo, e aí, como é que está? Eu fico assim, e aí, pergunta ou não pergunto pela esposa? Porque você fica com medo. As coisas hoje acabam tão rapidamente. Casamentos que não duram 4 anos, 3 anos. E hoje eu tenho medo até de encontrar pessoas que eu fiz casamento há muito tempo, não os vejo, ministérios passados, com a tristeza de saber, não, fulano se separou. Fulano se divorciou, e nossas crianças estão crescendo com esses medos. Também a violência da nossa cidade. Crianças não têm mais medo de ficar sozinhas em casa, mas têm medo de sair à rua, porque elas estão acompanhando conosco jornais com as tragédias de todos os dias, de jovem de 17 anos que é morta com um tiro na cabeça na linha amarela, de pessoas que são violentadas, do estuprador de Copacabana que é preso com um carro do ano, bonito, chique, o cara bem apessoado. Nossos filhos vão crescendo com outros medos, com outros temores. Nossos filhos hoje têm medo de morrer cedo por causa de enfermidades graves, que antigamente a gente nem imaginava que existia. Hoje crianças cedo já começam a ficar apavoradas com um mosquitinho, porque estão vivendo essa tensão que nós estamos passando para eles. Crianças estão apavoradas porque o contexto do comportamento está avaliando que cada vez mais precocemente crianças estão sendo acometidas de depressão, de hipertensão, de doenças psicossomáticas como, por exemplo, hepatite e diabetes de fundo emocional. Nossas crianças estão obesas cada vez mais precocemente. Ou seja, a nossa geração de hoje de filhos não é a geração que nós éramos filhos. E a gente precisa compreender esta mudança. Em geral, nós podemos cometer 2 erros na criação dos nossos filhos. Tentar reproduzir ipsilíteres a forma como nós fomos educados, o que é um risco, porque as gerações mudam, e a gente não deve acreditar naquela máxima que diz, deu certo comigo, pode dar certo com ele também. Porque além de você não compreender que existem pessoas que são diferentes umas das outras, e nossos filhos tendem, ainda que tragam traços genéticos de semelhança, mas podem ter personalidades diferentes, até porque já é uma mistura dos dois, não é mais a singularidade de apenas um ou outro. Eu olho, por exemplo, para a Letícia, e eu vejo que ela é uma mistura muito bem feita pelas mãos de Deus entre mim e a Giane. O temperamento às vezes parece com o meu, outra hora parece com o da Giane, é uma simbiose perfeita. E se eu quiser reproduzir nela exatamente aquilo com o que eu recebi, ou aquilo que eu vi e experimentei na minha infância, pode não dar certo. E até acredito que não vai dar certo, porque eu preciso descobrir quem é a Letícia, quem é ela no mundo de hoje, para poder encorajá-la, estimulá-la. E outro erro associado, além desta projeção direta de quem eu fui, do que eu fiz ou do que eu recebi para os meus filhos, também a realidade daquilo que os outros são. Há muitos pais que pecam na criação de seus filhos porque comparam-nos com outros. E caem muitas vezes na besteira de dizer assim, porque o filho de fulano é muito mais interessado nos estudos do que você. E com isso estamos cultivando nos filhos uma insegurança, uma sensação comparativa. E outra coisa também, desenvolvemos uma distorção ao lado, vamos dizer assim, o outro extremo da vaidade, do orgulho, quando nós também comparamos, dizemos assim, ainda bem que você não é como o filho de fulano, olha lá, que desgraça que aquilo... E nós vamos criando nos nossos filhos uma vaidade, uma autossuficiência e esse senso de que eu sou melhor do que os outros. Podemos cometer esses erros que vão desvirtuando nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Aliás, uma observação interessante também,
aprendi com Charles Swindoll em seu livro Família Forte, uma leitura muito obrigatória para quem gosta do tema família. Quando ele faz a descrição e desenvolve o texto de Provérbios 22:6, ele vai falar que a melhor tradução é: instrui o menino no caminho que deve andar, seria: instrui o menino no caminho dele, dando a entender que nós precisamos nos esforçar, nos dedicar a conhecer a personalidade dos nossos filhos, para desenvolver as suas potencialidades. E aí então o conceito de o caminho que ele deve andar e nunca se desviará dele é: o seu filho vai ser quem Deus quer que ele seja. O seu filho terá saúde emocional, terá saúde espiritual, se você não impuser, mas ao contrário, despertar os potenciais que Deus colocou no coração da criança. O caminho dele é, na verdade, você descobrir quem seu filho é, mas dá trabalho. E eu sei que educar dá trabalho. Repetir todos os dias as mesmas coisas. Vamos, filha, levanta, está na hora, você vai chegar atrasada. Olha a responsabilidade, já estudou, já fez o dever de casa. Olha a sua roupa, põe no cesto, já guardou a sua roupa. Olha o tênis, põe no lugar, já penteou o cabelo, escova bem os dentes. Você que é pai e mãe sabe, você que é avô sabe triplamente, porque agora está fazendo isso com seus netos. Educar a criança é um trabalho extremamente exaustivo, mas é nossa tarefa. Se Deus nos fez pais, é porque eu tenho certeza que Deus viu em nós capacidade para levar esse projeto adiante. A nossa sociedade vive também uma profunda dificuldade para produzir jovens que tenham uma força moral e espiritual suficiente para viver vidas produtivas e sadias como adultas. Ou seja, a gente terceiriza para a sociedade, seja na escola ou até mesmo para a igreja, aquilo que nós devemos fazer em casa. As famílias estão omissas. E a gente se esquece que a escola não tem o papel formador da moral. Aliás, hoje, muito menos. Você tem acompanhado as ideologias que estão em voga no contexto pedagógico moderno e pós-moderno? Você tem visto que na coletividade um adolescente faz o que sozinho ele não consegue fazer. Vá no shopping. E se você puder gastar horas no shopping, você vai ver o mesmo menino, tímido, acanhado, constrangido, enrugadinho ali num cantinho, mas bota 3 ou 4 ao lado dele. Ele, como a gente diz, toca um rebu no shopping. Por quê? Porque a coletividade tem esta capacidade de até desvirtuar o caráter e a personalidade de uma pessoa. Então a sociedade não tem capacidade de formar nos nossos filhos os princípios, os preceitos morais necessários para que eles se tornem adultos que vivam a justiça, que vivam a verdade, que vivam a moral cristã de acordo com os nossos preceitos e expectativas. Aí você fala, mas a igreja tem o seu papel. Tem. Uma vez por semana? Tem mesmo? Não. A igreja é um congraçamento. A igreja é um momento de festa, a igreja é um momento de reunião, a igreja é um momento de sentirmos-nos fortes. A igreja é para não nos esquecermos que nós não estamos sozinhos no mundo. Mas você está na igreja, quando muito, uma vez por semana. E às vezes quando você está mais, é para ensaio, é para reunião, não é para formação necessariamente. A igreja também não é suficiente. Deus deu a sua casa a suficiência para que no seu lar você implemente e faça na vida dos seus filhos aquilo que só você pode fazer. Mas nós estamos terceirizando, nós estamos deixando que a sociedade faça o que ela não tem competência para fazer. E então a nossa geração corre o risco de formar uma geração futura que não tenha valores morais que garantam a perpetuidade daquilo que as Escrituras nos ensinam ser esperança e vida para o indivíduo. E aí quando a gente olha esse cenário, a gente realmente tende a perder as esperanças. Mas noites como esta, dias como esses que esta igreja está vivendo, e como tantas outras igrejas estão vivendo, devem trazer em nós a renovação da esperança de que não, nós ainda lutaremos por um lugar onde a vida começa e o amor nunca termine. Nossos lares, nossas famílias. Qual caminho pode ser proposto? Eu quero sugerir algumas coisas práticas ainda. Primeiro, você precisa reavaliar as suas prioridades.
Você precisa... não, desculpa, passei, eu pulei, está fora de ordem aqui. Primeiro essa coisa aqui. Qual é a marca da nossa geração? Voltando um pouquinho a esta identificação do que estamos vivendo. Essa geração, ela é essencialmente impulsiva. As pessoas são muito mais irracionais e passionais do que o contrário. Nossos filhos estão se tornando cada vez mais reacionais nas suas motivações mais impulsivas possíveis. Lembra daquele propaganda, nossos filhos nem conhecem, mas você lembra daquela propaganda, né? Se algum desconhecido lhe oferecer flores, isto é impulso. Lembra disso? Não era um desodorante que tinha quando eu era adolescente. Isso tudo veio formando uma geração impulsiva, em que você age emocionalmente, você age passionalmente, você age reacionalmente. E eu gosto muito de pensar e refletir que é nas reações que nós mostramos de forma muito mais clara quem nós somos. Quando a gente para pensar, a gente dá conta de quem nós realmente devemos ser. Mas quando você reage, você revela quem você realmente é. Por isso, muito cuidado com as suas reações. Eu gosto muito de pensar antes das reações. O que eu faria se? O que eu faria se eu estivesse em tal posição? O que eu faria se isso acontecesse? Isso acontece muito conosco, motoristas. Você está sempre dirigindo pensando daqui a 50, 100 metros, tentando antever a reação do outro, para se precaver. Por que nos nossos relacionamentos a gente também não faz isso? Por que em nossos relacionamentos nós também não cuidamos para que as nossas reações sejam menos impulsivas e cada vez mais conscientes? Fruto de caráter, fruto de moral, fruto de uma identidade sólida daquilo que realmente somos. Eu gosto de dizer lá na igreja que se eu precisar conhecer uma pessoa como ela realmente é, eu digo não para ela. Não é assim com os nossos filhos? Diga que ele não pode fazer alguma coisa. Diga que ele está impedido de ir aonde ele quer ir. Diga que ele não pode vestir a roupa. Quando nós dizemos não para o próximo, ele se revela quem ele é. Ele vai revelar se ele tem caráter, se ele tem maturidade, se ele é uma pessoa realmente bondosa, se ele é realmente seu amigo. Porque é diante do não que a pessoa mostra quem realmente ela é. Me empresta o dinheiro? Deixa eu entrar? Posso fazer? Deixa eu ir? Concorda comigo? Se a resposta for não a estas perguntas, por exemplo, você vai descobrir se essa pessoa tem caráter e se ela realmente é boa na sua essência. Além disso, nossa sociedade tem dado poucos referenciais. Eu não tenho como fugir ao exemplo máximo deste tempo. Por exemplo, aqueles que deveriam ser o exemplo da nossa sociedade hoje não são nada para nós. Independentemente de suas cores partidárias. Não existe hoje um político em quem você pode dizer assim, nesse cara eu confio. Não. Eu não confio em nenhum deles. Você pode até defender o seu querido, sua querida, mas eu vou dizer, eu não confio, eu não vejo referencial hoje nesse contexto. E o pior é quando isso vai entrando, vai saindo desses arraiais da política e vai chegando nos nossos arraiais eclesiásticos, nos nossos arraiais familiares, e quando nós pais não somos referenciais para os nossos filhos. E quem é pai de adolescente sabe. Ele vai saindo dos 12, 13 anos, quando chega nos 15, a fasezinha difícil. Porque ele começa a dizer, pai, você não está fazendo o que você fala. Pai, isso que você fez não é certo. Pai, está certo o jeito que você está me respondendo? E aí os filhos começam a nos cobrar a coerência. Porque hoje em dia temos poucos referenciais. Também nossos filhos estão tendo demandas cada vez mais precoces. Nossas crianças, com 8, 7 anos, já estão abandonando seus brinquedos de infância e não estão mais querendo brincar como a geração anterior brincava. Eu não estou querendo recriminar, presta bem atenção. Eu não estou aqui como um crítico dessa geração. Eu estou aqui apenas relatando, é um fato, são questões que a gente não consegue mudar. Como eu disse, David Fisher, a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa oferecer opções, a gente precisa oferecer respostas, porque geração após geração as coisas vão mudando e você não tem como voltar. Por exemplo, alguém hoje consegue viver sem esse negocinho aqui? Quem tem ficha de orelhão hoje? Por que você não volta a ter ficha de orelhão? Não é? Quem dirige carro hidráulico no câmbio, não quer mais saber de carro de marcha manual. Quem dirige um carro com direção hidráulica, não quer mais saber de direção mecânica.
Geração após geração não retrocede nos seus usos e costumes. Isso é uma realidade. A gente precisa readaptar os nossos métodos, a nossa abordagem, sem abrir mão dos nossos valores. A questão é que a gente confunde, acha que isso aqui é valor. Não, isso aqui é ferramenta. Os valores determinam como você usa a ferramenta. Isso aqui pode ser uma ferramenta muito útil, mas pode ser um grande problema também. Volte e meia, eu tenho que atender um gabinete casal que está com problema porque a fulana viu uma mensagem no WhatsApp que ficou com ciúme. Isso é um problema grave hoje, porque a falta de moral, de cuidado, de zelo, de cuidado, de santidade, faz com que isso aqui seja uma ferramenta do mal para destruir a família. E outros exemplos que a gente poderia estar com muito mais tempo aqui. O que eu estou querendo ilustrar é que, quando eu falo que nossos filhos têm demandas precoces, o próximo, por exemplo, uma comunicação neocodificada. Você já viu adolescente conversando hoje? Quem tem filho adolescente sabe. Se você falar para um filho hoje assim, fulano, olha lá aquele brotinho lá. Eu falo assim, de quê, pai? De mussarela ou de calabresa? Na minha época, na época do Roosevelt, o brotinho era menina. Ou até, às vezes, era usada como menino também. Hoje não, hoje é crush. Já ouviu falar nisso? Crush. Na minha época, crush era o refrigerante de laranja. Lembra disso? Você lembra, pastor João? É. E olha que eu não sou tão velho assim, mas já é crush. Só que, como hoje o inglês já é uma coisa tão habitual nas crianças, por causa da internet, eles já falam certinho. Crush. É a expressão, eu não sei se alguma palavra em inglês pegue exatamente, mas é porque nesse contexto é o que eles usam para dizer, é o cara. Aquele lá, olha, aquele crush é o bambambam do negócio. Tem algum adolescente aqui que confirma essa informação? Não é isso mesmo? Não é? Olha lá, ela é. Então a gente precisa readaptar a nossa linguagem. A minha filha escrevendo no WhatsApp, um dia eu peguei lá, tem um ATA. Falei, que é isso, filha? Ela, ATA. Falei, não. ATA é A, H, vírgula, T-A, acento, exclamação. Vamos aprender a escrever. Mas ela se comunica. Só que aí, quando ela fala assim, pai, mas a colega entende. Eu falei assim, tá, mas quando você for fazer o Enem, a sua redação tem que ter A, H, vírgula, T-A, acento agudo e exclamação para você dizer que você está, para você escrever o que você está dizendo. Ah, tá. Só que a gente precisa entrar um pouco no mundo deles. Você precisa aprender a linguagem deles. Você precisa compreender o que eles estão falando. Porque é um novo dialeto. Totalmente parecem extraterrestres conversando. E acredite, em 3 palavras eles já acertaram o horário, local, quem vai e o que vai ser. 3 palavras. Está tudo combinado. E você ficou, hã? É assim. É a linguagem neocodificada. Isso é um problema? Os linguistas vão dizer que não é um problema. O problema está em nós, que não estamos acompanhando a evolução. Outro problema dessa nova geração, olha, eu já rotulando de forma negativa, outra característica é esta relação entre interatividade e distanciamento. Você já ouviu aquela máxima que a internet causou na nossa sociedade? Ela aproximou os que estão longe e afastou os que estão perto. Eu tenho uma figura que eu esqueci de colocar no slide, que é de um pai com uma mãe assim por cima dele no computador, dizendo assim, filho, desce para jantar, o jantar está na mesa. É uma ironia, ele mandando um e-mail para o filho que estava no andar de cima da casa, para que ele descesse. E na verdade é isso. Às vezes você está em casa e está se falando com alguém do seu lado no WhatsApp. Eu tenho uma foto que eu tirei dos meus sobrinhos das últimas férias, que vieram aqui, 5. Minha casa ficou igual uma creche. Aí nós fomos ao shopping, pagar uma pizza para eles. Quando eu volto com a pizza para a mesa, estavam 5, assim, todos eles no celular. Aí eu falei assim, e aí pessoal, vamos conversar. Nós estamos conversando, tio. Eles estavam um com o outro, é porque tinha um grupo maior, tinha outros no grupo que não estavam ali, mas estavam os 5 interagindo entre eles, com mais 3 primos que não vieram. E eles falaram, estamos conversando. Eu falei, desculpa, mas converse comigo agora um pouquinho. Aí a gente botou a pizza lá e comeu, porque esse desafio da interatividade e o distanciamento. Outra marca dessa nova geração é o imediatismo. Tudo tem que ser para já, tudo é para agora, é uma ansiedade. É uma ansiedade descomunal. Você que tem filho sabe, se você fala assim, filho, nós vamos tal dia em tal lugar, aí ele já começa. Quando é? E como é que vai ser?
A ansiedade é uma marca terrível, porque é resultado desse imediatismo. A ansiedade, como eu disse, está gerando doenças psicossomáticas nas nossas crianças de forma tão precoce. Crianças diabéticas, crianças hipertensas, crianças obesas, crianças com hepatite emocional, um negócio de louco. Recentemente eu conversei com uma mãe na igreja, o filho dela está com gordura no fígado. E eu perguntei por quê. O médico disse, emocional. Ele está comendo mal, não está fazendo exercício, está com uma vida sedentária, problema da geração atual. Marcas dessa nova geração. Qual o caminho que deve ser proposto, irmãos? Rapidamente aqui, olha. Primeiro nós devemos reavaliar as nossas prioridades. Resgatar o valor que nossas famílias têm. A gente está numa correria tão louca que a família não é mais prioridade. Depois, a igreja também não é prioridade. Que bom que tem um bom grupo aqui. Mas pense em quantos outros poderiam estar aqui. Claro, faculdade, trabalho, esse trânsito louco. Hoje ainda teve um monte de manifestação pela cidade, atrasou muita gente para chegar em casa. Mas fora isso, a gente sabe que isso tudo é o que aconteceu hoje. Mas tem muita gente que deixa a vida cristã de lado. Falta o empenho para o culto doméstico, falta o empenho para a oração em família, falta o empenho para chegar no pé da cama e orar por seus filhos antes dele dormir, cobrir seus filhos com oração. Quantos pais, há quanto tempo, se é que já fizeram isso um dia, não mais impõem as mãos sobre seus filhos na hora de dormir, pedindo que Deus os proteja, ou que os guarde na saída para a escola? Reavalie suas prioridades. Aceite o desafio de compreender as novas gerações. Isso aqui é um desafio para nós que já temos cabelos brancos. Tá? Porque a gente pode envelhecer, mas não precisa ficar velho. É uma diferença que eu queria chamar a sua atenção. Interaja com esses meninos. Procure saber quais são as demandas deles. Você vai perceber que eles também têm medos, têm insegurança. Converse com eles. Certa vez, eu desafiei os jovens de nossa igreja a ir ao recolhimento Betel. Temos uma relação muito próxima, historicamente, e eu tenho buscado resgatar isso nesses 9 anos. E os jovens voltaram extasiados. Eu tenho fotos lindas de jovens chorando, conversando com os idosos ali, porque eles falaram assim, eu não sabia que tinha tanta história bonita para ouvir. E por outro lado, uma jovem disse, eu contei a minha vida toda para a vovozinha lá, ela queria saber mais. Como é bom interagir as gerações. Faça isso. É um caminho proposto. Interceda. A oração ainda é e continuará sendo a forma mais eficaz de zelarmos e cuidarmos dos nossos filhos. Inclua na sua oração proteção. Rededique seus filhos todo dia, declare. Você sabe o que o muçulmano faz com o filho? A gente não tem essa mania de pegar o filho, apresentar, vir no berçário lá no filho. Olha, meu filho é minha cara, a cara da mãe. Sabe o que o muçulmano faz? O pai pega o filho da parteira, põe ele no colo e cochicha assim no ouvido dele. Alá é o seu soberano para sempre. E fala isso mais, não sei quantas vezes, ele fala mais algumas vezes. Alá é o seu soberano para sempre. Nós não temos essa preocupação de incutir na mente dos nossos filhos que eles pertencem ao Senhor. Rededique seus filhos a Deus, eles pertencem ao Senhor. O diabo quer roubá-los de nós. O diabo quer assaltar nossas casas e tirar nossos filhos. Nossa oração precisa pedir por proteção e dedicação. Provisão, peça para que Deus o sustente e nunca se esqueça de pedir para que Deus salve seus filhos. Não é pela força da sua fala, não é por obrigação. Vai se batizar, vai para a classe, ouve o pastor, ore por salvação. Porque é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo que faz a obra. E coloque em prática o plano de Deus. E qual é o plano de Deus? A Bíblia nos ajuda. Rapidamente vou deixar com vocês aqui o plano de Deus para a vida em família. Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 9. É o conselho de Deus transmitido por meio de Moisés ao povo de Israel. Estamos caminhando para o final, viu, queridos? Diz assim: estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem.
Ó Israel, ouve e tenha o cuidado de guardá-los para que vivas bem e te multipliques muito na terra que te dá leite e mel, como o Senhor Deus de teus pais te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha só, o que o muçulmano faz com Alá para com seus filhos, Moisés está dizendo que deveríamos fazer com os nossos filhos. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. O plano de Deus para você e sua família, em relação aos seus filhos, é muito claro. Resta-nos apenas a coragem para colocar em prática. E a primeira coisa, os conselhos que Moisés dá: ame a Deus. Seus filhos veem e sabem que você ama a Deus acima de todas as coisas? Ou é aquela coisa assim, mais ou menos? Eu amo a Deus quando Ele me dá bênçãos. Quando Ele não me dá bênçãos, eu começo a questionar, eu fragilizo a minha fé, eu brigo com o pastor, eu falo que a igreja está ruim, não vou, não quero. A sua fé é inabalável? Ame a Deus. Nossos filhos precisam ver o quanto amamos a Deus. Depois, coloque esse amor como prioridade na sua vida. Talvez falte saúde, talvez falte recurso, talvez falte emprego. E hoje em dia, isso não é novidade para muitas famílias já. Mas nossos filhos estão vendo em nós este amor como prioridade, acima de todas as coisas. E fale deste amor o tempo todo. Permita que as pessoas vejam na sua fala o amor de Deus. Permita que as pessoas vejam nas suas atitudes o amor de Deus. Segundo plano de Deus para a sua vida, a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar presente, não é só ela aberta lá no seu móvel principal, no Salmo 91, não. Como eu sei que em muitas casas tem. Chega a estar a página amarelinha ali. Não basta. Isso é superstição cristã, batista. Isso não existe. A palavra tem que estar no coração. E ela só está no coração quando ela é ingerida, quando ela é absorvida. Medite na palavra. E Moisés é muito claro em dizer: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Elas precisam estar no nosso coração para fluir. O seu ensinamento não pode ser porque você leu num livro, porque você viu na televisão, porque um psicólogo te ensinou. Palavra é autoridade. São as Escrituras que nos dão a verdade daquilo que cremos. E por último, o plano de Deus é que você discipule seus filhos. Seja de uma maneira formal ou informal. E é o que ele diz aqui. Você, versículo 7, ensinarás teus filhos e delas falarás, sentado em casa ou andando pelo caminho. O sentado aqui parece que dá a ideia de: vem cá, filho, senta aqui, vamos fazer o culto. Vamos meditar na palavra. Olha aqui, você entendeu isto? Quantas vezes seus filhos levam lições da escola bíblica para casa e você não toma conhecimento se ele fez, se não fez, se ele está com dúvida. Se tem algo que deve trazer a lei, quando fala: pai, vem cá, lê esse texto que eu não estou entendendo. E você vai lá então e ensina ao seu filho. Mas melhor, usando as coisas da vida, no trânsito, no dia a dia, na notícia que passa, no filme que vocês veem juntos, no desenho que você acompanha assistindo na televisão. Ali é uma oportunidade de você ensinar os valores de Deus de uma forma informal, no cotidiano, contemplando a natureza. Eu lembro que quando nós viajávamos em família, não tinha uma serra que a gente subisse que a gente cantava no carro: o mundo de Deus, que belo é o mundo de Deus. Eu aprendi a apreciar a natureza. Hoje tem um negócio que me fascina, é pôr do sol. Eu amo o pôr do sol. Na verdade, agora até tem me fascinado até pelo nascer do sol, porque onde nós moramos, eu vejo o pôr do sol todos os dias, e agora, com esse dia meio nublado, ele nasce vermelho por trás do nevoeiro. É uma coisa tão soberana. Eu aprendi com o papai e mamãe a contemplar a criação de Deus no ensino informal. Não foi na igreja, foi no carro viajando, de um lado para o outro. Aprender as coisas simples da vida
no discipulado que é sua responsabilidade. Não tem jeito. Você não pode fugir da responsabilidade que é sua, de você discipular os seus filhos. Portanto, o plano de Deus para você, amar ao Senhor, meditar na sua palavra e você ser o discipulador dos seus filhos. E como isso fica em prático? Por último, dedique seu tempo aos seus filhos. Coloque seus filhos como prioridade. Gaste tempo com eles. Como eu disse, o tempo passa rápido demais. Lembra do filme que nós vimos no comecinho? Como é bom a gente ainda ter tempo de se jogar no chão, de brincar, de montar, de lego, de boneco, de qualquer coisa. Eu era príncipe. A Jeane durante muito tempo foi a carruagem. Depois ela virou princesa, não é? Porque a Letícia sempre foi a princesa. E a Jeane chegava do trabalho cansada. Vem, mamãe, vem brincar com a gente. Ela falou, o que eu vou ser? Você vai ser a carruagem. Pô, eu tenho cara de abóbora? Ela falava. Mas é porque havia a época em que eu era o herói. Criança tem isso, né? Eu era o herói. Agora já não sou tanto. Agora é a mãe. Porque é a mãe que se identifica. Menstruação, os seios crescendo, aquela coisa da mudança do físico, os interesses pela maquiagem. Não tem nada disso. E aí quando a Jeane vem para mim e fala, para. Quando eu falo assim, filha, essa roupa. Aí eu tenho que parar, porque a Jeane fala, não fale. Porque a minha palavra tem um peso muito grande. Eu preciso saber construir. E às vezes a minha crítica pode ferir. Então eu faço por meio da Jeane. Querida, essa roupa. Aí a Jeane vai lá e cuida dela, trata dela. É a sabedoria que Deus nos dá. Eu tenho me mexido muito, eu tenho falado muito que a Letícia poderia cortar o cabelo, que está na fase do cabelão, né? E para mim aquilo me incomoda, um cabelo enorme, dá um trabalho, gasta um shampoo. Aí a Jeane fala assim, não fala isso. Você não percebeu que sua filha tem uma vaidade com o cabelo? Se você falar que o cabelo tem que cortar, ela vai ler isso como se você não gostasse do cabelo dela. Isso cria nela uma tristeza, uma frustração. Um dia ela vai cortar o cabelinho dela, está muito grande, mas não vai ser por mim, eu já aprendi. Houve um dia em que eu era o herói, hoje eu já não sou, eu sou apenas o protetor da casa. Eu sou forte. Quando eu chego, está tudo bem. Quando eu chego, está tudo tranquilo. Mas quem cuida ali, graças a Deus, é a minha esposa. Divisão de tarefas, sabedoria, gente, mas é prioridade. Gastar tempo. E aí, de vez em quando, a gente está tarefado, ela, pai, assiste um filme comigo? Aí, vamos assistir. A gente assiste. Ontem fomos ao cinema, um dia para mim complicado, mas eu tinha dito para ela, vamos no cinema. Fomos os três ao cinema, que noite gostosa. E aí sabe qual a melhor recompensa? É no carro ela diz assim, pai, foi uma noite tão gostosa, uma espontaneidade que eu nem precisei pedir. Aí filha, como é que foi a noite? Ela entrou no carro, no shopping e falou assim, pai, que noite gostosa, né mãe? Isso é uma recompensa maravilhosa. Priorize seus filhos. Submeta-se a Deus. Quando você não souber o que fazer, ore. Peça a Deus sabedoria. Ame a Deus, ame a palavra de Deus. E Ele vai fazer o restante, Ele vai te dar sabedoria. O que Tiago diz? Se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem fazer distinção. Pais, sejam sábios, peçam a Deus sabedoria para lidar com essa geração. Se você não está entendendo o que essa molecada está querendo, pede a Deus para te dar visão, entendimento, procura ajuda, conversa com quem conhece essa geração, essa juventude. Intere-se daquilo que eles estão preferindo e consiga interagir com eles para que você não perca a oportunidade de semear valores. Seja exemplo. Se tem uma coisa que arrasta, é exemplo. Palavras movem, mas o exemplo, e nós estamos tão carentes de exemplos hoje. Seus filhos verão você fazer o que você faz e saberão o que devem fazer. E por último, finalizando, lembre-se, tenha um conceito bíblico de sucesso. Se você quer ver seus filhos abençoados, você precisa sintonizar novamente o que você acha que é sucesso. Há muitos pais que erraram, porque incutiram na cabeça de seus filhos sucesso como algo que a Bíblia nunca ensinou. E os filhos estão tão bem, mas tão longe de Deus. Sucesso, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, é aprender a perder para ganhar, é aprender a ser o último para depois ser o primeiro, é procurar ser o menor para Deus o exaltar e tornar você grande. Sucesso é seguir Jesus. E há muitos pais que querem que seus filhos sejam tudo nesse mundo. Querem que seja um desembargador,
o advogado-geral da União, que está com uma imagem queimadinha, mas não deixa de ser uma posição de grande destaque no nosso governo. Talvez até você queira que seu filho seja o presidente do Brasil daqui a 20 anos. Porém, ele pode até vir a ser, mas se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, de nada terá valido. Portanto, seus filhos vão bem se eles aprenderem com você que o sucesso é amar a Deus, é obedecer a palavra, é ser discípulo de Jesus. Que nossas famílias vivam para sempre, que o amor nunca mais acabe, porque o amor é Jesus. E se Jesus for tudo, sua família terá tudo. Pai querido, obrigado por esse tempo tão precioso de compartilhamento, que essas palavras possam ficar enraizadas em cada coração e que possamos levar algo de precioso deste tempo de compartilhamento, de tal maneira que a geração dos nossos filhos e que os filhos dos nossos filhos saibam que o verdadeiro sucesso é amar a Ti de todo o coração. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Obrigado, pastor Purim, por estas palavras inspiradas e inspiradoras. Irmãos, eu sinceramente fico com pena de quem não vem, né? Fico com pena de quem não vem a essa conferência. Eu sei que muitos gostariam de estar aqui, mas como o pastor disse, trabalham, estudam, outros estão fazendo curso, outros pós-graduação, não sei o quê. Então é complicado, né? Segunda, terça, quarta. Mas quem vem, sai com esse manjar, né? Com esse banquete servido nesta noite. Deus abençoe o pastor Purim, sua igreja, sua família, sua esposa Jeane e sua filha Letícia. Palavra que em latim quer dizer alegria, né? Então que a família sempre experimente essa alegria. Você que nos dá alegria com a sua presença hoje aqui, por favor, fique de pé, nós gostaríamos de conhecê-lo e agradecer-lhe a presença. Temos alguém que veio de longe hoje, de perto? Gente de outra igreja? Ninguém? Todo mundo é da casa? Tá bom, eu estou vendo gente que não é da casa, mas está sentado, não tem problema, nós agradecemos mesmo assim a sua presença, nós somos teimosos em agradecer, queremos agradecer a você que está aqui, o senhor que veio também hoje, de novo, casal, né? Deus abençoe todos vocês nesta noite. Roberta, tem cafezinho? Não, o cafezinho foi antes, né? O cafezinho é antes, viu, irmãos, tá? Domingo o cafezinho é depois, mas nesses dias o cafezinho acompanhado é antes. O pastor Purim mencionou no sermão dele o recolhimento Betel, né? Recolhimento Betel ali no Meyer. E o orador de amanhã é justamente o pastor Neander, que dirige o recolhimento Betel. Então ele vai vir amanhã falar sobre o ancião na família, como a família deve lidar com alguém da terceira idade dentro dela. Então esse é o ponto amanhã. Ontem foi casamento, hoje é filho, amanhã é terceira idade. Então amanhã eu venho. Vamos ficar de pé e vamos encerrar. Vamos cantar o hino Lar Feliz Nós Vamos Ser, nestes dias de tantas incertezas, né? De gerações incompreendidas. Então vamos determinar-nos a sermos felizes em nossos corações e nossas famílias.
Pastor Estevão, você pode dirigir-nos uma palavra final de oração? Então vamos orar com o pastor Estevão Mendes. Pai eterno, nós agradecemos esses momentos, temos a Tua presença, para considerarmos nossos atos, nossas palavras em família, e para aprendermos mais como lidar com a criança, como lidar com o jovem, e como ser honesto conosco mesmos. Abençoa a família primeirense, abençoa a família do Teu reino, Senhor, e dá-nos sabedoria para cada dia. Abençoa o pregador de hoje, que nos falou hoje, abençoa o pastor Leandro amanhã, e ajuda-nos a estar presentes aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora dê um abraço no seu irmão e está despedido. Deus abençoe a todos. Thank you.